plus, alta reticulação, e serve para tais e tais e tais regiões. Então, o próprio fabricante não te deixa perdido quanto ao que você vai escolher para qual região aplicar, tá? Lá também na prática vocês vão entender melhor sobre isso. Ele é biocompatível, né? Ele é o produto que tem menos risco possível de complicação, por ele ser um produto do nosso organismo. Seu organismo produz hialurônico, mas ele não vem do seu corpo, o que está sendo aplicado. Ele não é produzido através de uma retirada de material do nosso corpo. Ele é sintético, tá? Indicação dos preenchedores. Foi o que eu falei. A gente pode volumizar, projetar, afinar, hidratar, harmonizar, preencher rugas e sulcos, né? E modelar. As contraindicações para preenchimento é gestação, doenças autoimunes, tá? Foi o que eu falei anteriormente para vocês. Se a autoimune estiver controlada, a gente pode fazer, tá? Com aquela restriçãozinha que eu falei. Implantes definitivos, por exemplo, o que acontecia muito antigamente? Aquelas senhorinhas que chegam no seu consultório de 70 anos, que são vaidosinhas, você tem que tomar cuidado com elas. Por quê? Fizeram PMMA quando tinha 30 anos de idade. Porque naquela época era comum aplicar PMMA. E se eu aplicar uma quantidade mínima de hialurônico por cima do PMMA necrosa, tá? Que seja meio ml em cima do PMMA, ele vai necrosar a região. Então, quem tem já um implante definitivo, que é um PMMA, uma prótese de silicone, por exemplo, na região, não pode aplicar de forma alguma outro produto em cima, tá? Então, assim, mas como é que eu vou saber se meu paciente tem um PMMA? O toque, tá? No toque, você vai perguntar também na anamnese. Na maioria das vezes, ela sabe que é PMMA. Ou ela vai te falar assim: tal época eu fiz um preenchimento que eu sinto ele aqui. E na maioria das vezes ele deforma com o tempo. Então, nossa, eu apliquei na minha boca, mas ele desceu pra cá. E ficou uma deformidade aqui, ó. Eu apliquei, eu tinha 30 anos. Então, já é um botãozinho de alerta, tá? Quando você toca também na região, você vai sentir ele. É como se fosse um plástico bem duro por dentro. E se... meu Deus, eu tô na dúvida, será que é o PMMA? Você pode pedir uma ultrassom dermatológica, tá? Fulano, você pode fazer uma ultrassom dermatológica para nossa segurança? Pra gente ver o que tem aí dentro? Porque quando a gente sabe o que tem ali, a gente trabalha com mais segurança, tá? E evita complicações, que é o principal, né? Então, não fazer de forma alguma, nem que seja meio ml em cima de nenhum implante definitivo. Igual o paciente chegou aqui, tem prótese de glúteo, eu quero preencher o meu glúteo porque eu não estou satisfeita com a minha prótese de glúteo. Não pode, tá? Ó, falando, infelizmente, não podemos fazer, tá? Patologias na pele. A gente não pode fazer um preenchimento se essa pele tiver com alguma dermatite, por exemplo, tá? A pele tem que estar saudável. Na verdade, o paciente tem que estar saudável, né? Porque a gente não faz procedimento estético em paciente doente, tá? O paciente precisa se cuidar antes, cuidar da saúde, porque eu sempre falo, nós somos profissionais da saúde. Então, cuida primeiro da patologia para depois fazer o procedimento estético. Expectativas irreais. O que eu falo sobre expectativas irreais? Foi o que eu falei, alinhamento de expectativa e realidade. Fulano, vai te dar esse resultado, vai te gerar esse resultado, tá? Sempre explicar detalhadamente para o paciente, tá? Existem dois tipos de aplicação com preenchedor, tá? Vem uma caixinha fechada, o ácido hialurônico dentro da seringuinha estéreo, ele já vem pronto. E na maioria das vezes eles já mandam as agulhinhas, tá? Que vão ser usadas para passar aquela reticulação. Por quê? Não consigo colocar uma agulhinha muito fina
e um preenchedor de média reticulação, por exemplo, ele não vai passar na agulha. Então ele já manda uma agulha específica para aquele tipo de reticulação, na maioria das vezes. E existe a aplicação com microcânula. O que é a microcânula? Lá vocês vão ver. A microcânula é um objetozinho que parece uma agulha, só porque ele tem a ponta romba, né? Uma ponta arredondada. Se você tocar na pele, ela não vai fazer corte nenhum, tá? Então, ela serve para maior segurança em alguns casos, tá? Vou falar sobre essa questão de segurança daqui a pouquinho com a aplicação do ácido. Por que em muitas das vezes é mais indicado o uso da microcânula? Para evitar qualquer tipo de complicação. Microcânula não entra em vaso, não entra em nervo, não entra em lugar que não pode, tá? Então vai ser injetado na região correta, maior segurança. Logicamente tem regiões que não tem como fazer com a microcânula. Uma boca, por exemplo, faz com cânula? Faz, mas o resultado não é o mesmo, né? O resultado ali de contorno, ele não é o mesmo que a microcânula, porque ela faz um traço mais grosso. Então, o contorno labial, por exemplo, ele fica grosseiro, não fica aquele contorno bonitinho, né? Do que como é feito quando é feito com agulha. Por exemplo, um preenchimento de mandíbula, que eu preciso desse traço bem certinho, tem que ser com microcânula. Eu nunca vi ninguém preencher mandíbula com agulha, tá? Por quê? Porque a gente não consegue fazer o traço bonitinho com agulha, tá? Várias regiões do rosto a gente pode usar microcânula. Algumas em específico eu não gosto, né? Bigode chinês mesmo, pode usar cânula, pode usar agulha. Vou explicar melhor para vocês na prática. Mas a cânula ela é mais indicada para segurança, tá? Além desses traços que a gente precisa, que seja certinho, ela é mais indicada por questão de segurança. Por que eu estou falando de segurança na hora da aplicação? Porque a técnica é o que mais vai mandar em questão de complicação, tá? Qual que é o tipo de complicação que a gente pode ter com ácido hialurônico? Obstrução vascular, tá? Esse é o único risco que a gente tem com um preenchedor, tá? Por qual motivo? Ele é um gel, certo? Se a gente aplicar um líquido dentro do vaso, ele vai seguir na corrente sanguínea e, dependendo do que foi aplicado, nada acontece, tá? Já o ácido hialurônico, por ele ser gel, o que pode acontecer? Necrose na região. Por quê? Se o vaso tá ali, o vasinho sanguíneo, eu venho e obstruo ele com hialurônico, não passa o quê? Fluxo sanguíneo. Se não passa fluxo sanguíneo, necrose na região, tá? Então, esses casos de necrose que a gente vê por aí, é tudo por obstrução vascular. E como a cânula não entra dentro de um vaso, não entra dentro de um nervo, ela vai te trazer uma maior segurança na hora da aplicação, tá? Porque você vai estar injetando com toda certeza de que não está dentro de um vaso sanguíneo. Ah, mas e se eu optar por preencher somente com agulha? O que eu faço? Como é que eu sei que eu estou dentro de um vaso, né? Sempre eu faço a técnica de aspiração, que é aquela mesma técnica lá do laboratório, né? Então, coloquei a agulha onde eu quero injetar, faço a aspiração por 13 a 20 segundos, tá? É importante ser de 13 a 20 segundos, porque tem regiões que só voltam depois de um tempo, só retorna sangue depois de um tempo. Exemplo disso, da labela, tá? E é uma região que muitos profissionais optam por não preencher, porque pode ocasionar obstrução da artéria principal do olho, tá? Então, cegueira na hora, irreversível, tá? Então, temos que tomar esse cuidado, essa cautela de fazer aspiração. E eu já tive um caso que com 18 segundos que o sangue vai retornar. Então, se eu não faço essa aspiração de 20 segundos, eu tinha injetado dentro da artéria, tá? Então, tem que ter esse cuidado, sim. Se não estiver segura, não preencha, porque tem risco, sim,
de obstrução. E não é só na glabela, é qualquer região. Pode fazer obstrução em qualquer região que for injetado hialurônico, por esse motivo, tá? Mas tem algum jeito da gente visualizar que fez essa obstrução? Tem, tá? Por quê? A região que não flui fluxo sanguíneo, ela esbranquiça. Só porque tem profissionais que não têm essa percepção. É onde manda o paciente embora, fez o procedimento, não percebeu, e depois de algumas horas o paciente começa a relatar os sintomas, tá? Os sinais e sintomas. Eu fiz o procedimento, passei as indicações para o paciente. Depois de 12 horas esse paciente reclamou de os sintomas que o paciente tem. Os primeiros sinais é o quê? São aqueles 5 sinais de inflamação, tá? Dor, rubor, calor, edema e perca da função se demorar muito, tá? Então, paciente que reclamou de dor pulsante, tá latejando muito, tá doendo, esquentou a região, estou com febre, né? Ou a região ficou muito avermelhada. Algum desses sinais ou todos os sinais, o que eu devo fazer? Botãozinho de alerta, tá? Paciente, retorne no meu consultório para eu te olhar. Por quê? Tem paciente que é dramático, não é nada, tá? É só paranoia da cabeça mesmo, que ele acha que está acontecendo alguma coisa. Mas tem casos que realmente está iniciando um processo ali inflamatório para necrose. E é onde a gente tem que agir rápido, tá? Existe uma enzima que chama hialuronidase. Essa enzima ela é degradadora do ácido hialurônico. Então essa enzima, eu falo que o profissional que ele é responsável, ele não preenche se não tiver hialuronidase dentro do armário dele, tá? Por qual motivo? Você está fazendo o seu paciente correr um risco. Por quê? A hialuronidase, ela é manipulada num laboratório de manipulação injetável. E esse laboratório só tem em São Paulo. Então, para ela chegar no consultório, é de 7 a 10 dias no mínimo. Então, 7 a 10 dias, seu paciente já está todo necrosado. Então, assim, é um risco, tá? Eu falo que nós profissionais, a gente tenta o máximo para minimizar esses riscos. Mas todo mundo que trabalha com isso está sujeito a acontecer, né? Então a gente tem que tomar esses devidos cuidados, não preencha se não tiver hialuronidase no seu consultório, até porque você pode também socorrer alguém que está passando por esse processo, né? Igual teve um dia uma criança de 14 anos que fez nariz e boca em uma clínica específica aqui de Anápolis e aconteceu a necrose de nariz e boca, tá? Eu tive que socorrer porque a mãe era minha paciente e ela tinha vindo e pedido para que eu fizesse, eu falei que eu não faria. E a menina, não sei se virou uma sangria no pé da mãe, a mãe deixou ela fazer e aconteceu o pior, né? E o que foi pior? A profissional não socorreu a tempo, então necrosou muito nariz e boca, ela teve que fazer reconstrução desses tecidos todos e nunca mais ficou a mesma coisa, né? Então, ela relatou, olha, minha filha está sentindo dor, minha filha está isso e aquilo. Ela não teve um socorro rápido, então por esse motivo que necrosou. Em quantas horas que necrosa? De 12 horas em diante, se começou a ter os sinais, vai necrosar, tá? Então, socorreu, aplicou a hialuronidase, acabou. O efeito ali inflamatório, ele cessa imediatamente. E essa enzima, ela é aplicada no mesmo local onde foi feito? Em cima. Em cima. Onde inflamação. Isso, em cima no local, tá? Diluiu ali, ela vem em pó também a hialuronidase. Você vai diluir ela com lidocaína, porque ela dói para ser aplicada. Geralmente a de 3.000 TR, que é o que é usado, ela é diluída em 1 ou 2 ml de lidocaína. Lá na prática eu vou passar para vocês, tá? E é injetado no local mesmo, em cima de onde está o efeito inflamatório, tá? Outra coisa que assim é muito usada, a hialuronidase, é para você remover um preenchimento que o paciente não gostou.
eu mesmo não gosto de fazer boca quando o paciente fez em outro lugar. Porque eu tenho dois riscos, tá? O risco de não saber o que foi injetado e ter uma complicação com outro produto que eu vou estar aplicando. E eu tenho um grande risco do paciente não gostar do resultado final. Por quê? Eu sempre falo pro paciente que eu comparo com cabelo. Cabelo virgem, você faz maravilhas nele, você pode fazer o que você quiser, ele fica lindo, né? Já um cabelo que vem cheio de química, cheio de mechas, você fica impossibilitado de entregar um resultado satisfatório. O preenchimento é a mesma coisa. Então, uma boca que já está toda feita, o contorno feito, aquele tanto de produto sobrando ali, você fica impossibilitado de entregar o seu resultado real para aquele paciente. Então, eu sempre prefiro remover tudo. Fulano, eu até faço a boca, mas eu removo primeiro. Removeu, tem que esperar uma semana, tá? Pra fazer, porque a hialuronidase, ela tem um tempo de ação de 3 a 4 dias no tecido. Então, se eu injetar antes desse prazo, ela vai consumir o que foi injetado também, porque ela consome 100%, tá? Agora, fiz um preenchimento, a paciente não quer remover 100%, ela quer remover parcial, aí existe uma pomada na farmácia que chama Postec. Essa pomada, ela vai remover parcial, ela não remove total. Então, assim, o paciente tá lá, fez preenchimento, viajou, tá longe, não tem como eu socorrer ele, começou um efeito inflamatório. A pomada é uma das opções, tá? Ó, fulano, corre na farmácia, compra uma Postec e vai passando, tá? Passa a cada 3 horas pra gente ir minimizando essas complicações até você chegar onde eu tô pra gente fazer essa remoção com a hialuronidase injetável, tá? A Postec, ela não substitui a hialuronidase líquida, tá? Nesses casos de emergência. Por quê? Porque ela não remove